Transtornos e mais transtornos. Greve dos caminhoneiros entra no terceiro dia e trava a logística do país. Aeroporto de Brasília diz que só tem combustível até o fim da tarde. Em resposta, o governo anuncia a redução de impostos do diesel, abrindo mão de 2,5 bilhões de reais por ano. Incêndio da 110 Norte. Moradores devem voltar aos apartamentos amanhã, 8 dias depois da tragédia. E a gente mostra o que fazer para identificar problemas e evitar casos como esse. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A campanha do governo federal, que incentiva o descarte correto de lixo eletrônico, está completando uma década. E até sexta, um posto móvel fica na esplanada dos ministérios à disposição de quem tem qualquer equipamento que não funcione mais. A meta para este ano é recolher pelo menos 10 toneladas. Aquele computador quebrado ou o celular que não funciona mais. O que fazer com tudo isso? Eu vou jogando lá para os cantos lá, vou deixando nos cantos. Não tem onde levar nem nada. Ou você descobriu um lugar agora que tem onde a gente levar eles agora? Pois é, Paulo, descobri sim. Esse ônibus tem exatamente essa função, receber tudo que é considerado lixo eletrônico. Primeiro, eles passam por uma triagem para saber o que está funcionando e que não tem mais conserto. O que ainda estiver servindo, ele passa por uma manutenção e é doado. Já o que não tem mais utilidade vai ser desmanchado e transformado em outros materiais. Agora, quem tem medo de entregar celular ou computador porque tem documentos pessoais, pode ficar tranquilo. Essa é uma relação ética nossa. A gente sabe que os equipamentos têm ali fotos pessoais do esposo, da esposa, da criança. Então a gente tem todo esse cuidado de garantir a destruição desses dados. Nós fazemos a formatação física dos equipamentos e esse ônibus, que é a nossa unidade móvel, ele também está equipado para que a gente possa conectar ali o pendrive, conectar o smartphone e fazer a formatação física desses dados. Só nesta semana, o ônibus que vai ficar parado em pontos da esplanada dos ministérios espera recolher 10 toneladas de lixo eletrônico. E para facilitar a vida de quem ainda tem dificuldade em classificar esse tipo de descarte, o Vilmar ajuda. Vai desde o chuveiro elétrico, da chapinha de alisar o cabelo, da batedeira, o liquidificador, até o smartphone, o computador, a impressora, passando por cabos, carregadores de celulares que hoje todo mundo tem em grande quantidade. O Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico das Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. A ONU estima que anualmente esse descarte irregular no planeta gira em torno de 50 milhões de toneladas. E o aeroporto de Brasília decidiu restringir o combustível dos aviões que chegam à capital. Isso porque os caminhões com querosene que abastecem o terminal do DF estão parados nas rodovias por conta da greve dos caminhoneiros. O reabastecimento precisa ser diário, o que não está acontecendo há 3 dias desde o início do protesto. Hoje, por enquanto, nenhum voo deixou de sair, mas a Inframérica diz que só tem combustível suficiente até o fim do dia. Contingenciamento. Essa é a palavra mais usada nas últimas horas dentro do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O alerta é por causa da paralisação dos caminhoneiros motivada pela alta no preço dos combustíveis. Desde o início do movimento, a frota de caminhões que traz o querosene para o aeroporto de Brasília está retida no entorno do Distrito Federal. O reabastecimento precisa ser diário, o que não está acontecendo há 3 dias. Em nota, a Inframérica, a empresa que administra o terminal, afirma que a reserva de combustíveis garante o abastecimento de boa parte dos voos para esta semana. Entretanto, disse que as companhias aéreas estão sendo orientadas a pedirem aos pilotos a encherem os tanques antes de vir para Brasília. Ontem, a concessionária havia informado que, diante da incerteza de conseguir combustível na capital, 3 decolagens que passariam pela cidade foram canceladas. Só que mais tarde mudou a versão e garantiu que os cancelamentos foram em Guarulhos, causado pelo mau tempo no aeroporto pela manhã.
Por fim, finalizou dizendo que os passageiros precisam buscar as companhias para informações sobre os voos e possíveis cancelamentos. E é bom ficar atento mesmo, pois segundo a Polícia Rodoviária Federal, as BR 060, 050 e 020 continuam bloqueadas pelos caminhoneiros. E o movimento está só crescendo e não tem prazo para terminar. Os manifestantes não deixam nenhum caminhão passar no sentido Brasília. A greve também afetou a operação dos Correios. Estão temporariamente suspensas as entregas de encomendas com dia e hora marcados e pode haver atrasos nas postagens normais. A empresa faz por mês cerca de R$500 bilhão de entregas, são mais de 25 mil carros e 1.500 rotas terrestres. A gente vai conversar sobre esse assunto com Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Sérgio Amaral, muito boa tarde. A preocupação é grande dos telespectadores, das pessoas. Será que o país pode parar, Sérgio? Olha, toda vez que tem greve de caminhoneiro dá nisso, né, Rodrigo? É um desabastecimento em vários setores do mercado. Nós, daqui a pouco, se isso se prolongar, se esse movimento se prolongar, a gente corre o risco de ter até desabastecimento nos supermercados, com prateleiras vazias, né, ficando com as prateleiras vazias. Então, era de se esperar isso mesmo. Em todos os setores é prejuízo, porque isso foi decorrente de um erro histórico lá de trás. A gente, como país, privilegiou o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. A gente está pagando esse erro histórico agora. E, infelizmente, não dá para dizer que os caminhoneiros não têm razão. Quer dizer, a briga deles é absolutamente legítima. O que a gente pode discutir é se essa briga legítima, se é legítimo usar isso aí para prejudicar grande parte da população, né? Agora, Sérgio, a Petrobras anunciou 2 recuos, oscilando o preço para baixo, mas isso não chegou na bomba ainda, né? Mas aí é outra história, né? Porque uma coisa é o seguinte, a gente até pode discutir se é bom, se é ruim, se é boa ou ruim a política de preço da Petrobras. Isso a gente discute depois, mas tem uma coisa que isso aí é absolutamente inquestionável. A sacanagem, né? Infelizmente não tem outro termo, o telespectador me desculpe por usar esse termo, mas é o seguinte, é a sacanagem que reina nesse mercado. A Petrobras anuncia, a distribuidora já dispara e o posto, então, ali na ponta, muito mais. O cartel de postos aqui no Distrito Federal, então, quando a Petrobras anuncia que vai subir X, eles já sobem 2X. Agora, o curioso é que quando a Petrobras anuncia que vai cair o preço, que vai reduzir o preço, só depois que chegar da distribuidora o preço mais barato é que cai. É impressionante essa sacanagem. Para subir de elevador, para descer de escada. A gente continua falando sobre esse assunto porque um acordo entre o Congresso e o Planalto deve levar à redução da CID, o imposto dos combustíveis, sobre o preço do diesel. A gasolina continua sem mudança. Em troca, os parlamentares têm que aprovar a reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Uma demanda aí do governo Temer para melhorar o caixa. Essa foi a resposta de Brasília aos protestos que tomam conta do país, e quem traz os destaques e detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. É o governo trocando um imposto por outro, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, essa oscilação que a gente acompanha com muita tristeza dos combustíveis aí é um reflexo da variação do mercado internacional do petróleo e também do dólar. Desde julho do ano passado, a Petrobras ela fez essa associação com esse mercado internacional. Então, varia lá, varia aqui também. E o resultado é esse que a gente está vendo. Só a gasolina teve reajuste, foi reajustada 12 vezes, a gente está falando só neste mês. Então, desde essa política de julho do ano passado, o preço do diesel, da gasolina, subiu mais de 50%. E aí a gente vê essa paralisação dos motoristas, né, dos caminhoneiros, refletindo em todo o país, o que gerou realmente esse debate no Planalto, no Congresso Nacional. Então, ontem os presidentes da Câmara e do Senado chegaram a propor aí que o governo diminuísse um pouco esses impostos que incidem nesses combustíveis, que realmente são impostos altíssimos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a anunciar
anunciar de uma forma antecipada o fim da CID, que é um desses impostos, tanto na gasolina quanto no diesel, mas depois voltou atrás. O próprio governo também explicou que a ideia é zerar esse CID só sobre o diesel, mas diante de uma contrapartida do Congresso Nacional, desde que o Congresso Nacional aprove uma medida provisória de reoneração da folha de pagamento, exatamente para ter essa compensação. E ontem também quem explicou melhor sobre isso foi o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que também fez um apelo para que os motoristas, os caminhoneiros voltem a trabalhar. Nós separamos um trecho dessa entrevista do ministro da Fazenda. Vamos ver. O que nós deixaremos de arrecadar com a CID incidente sobre o diesel será compensado neste exercício financeiro com a aprovação do projeto de reoneração da folha para diversos setores. Nós gostaríamos aqui, eu faço isso em nome do governo, de fazer um apelo a essa categoria que possam retornar às suas atividades normais. A paralisação do transporte de cargas, ela vai trazer problemas, inúmeros problemas, não apenas para a economia, mas em última instância à população como um todo. Rodrigo, o problema é que apesar desse apelo aí do governo, ainda que a CID seja zerada, isso vai causar uma redução de apenas 5 centavos no diesel. Certamente não vai ser suficiente para acalmar os ânimos dos motoristas. E hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que na próxima terça-feira o Congresso Nacional vai aprovar essa medida de reoneração da folha. Segundo ele, não da forma que o governo quer, mas vai aprovar. Rodrigo. Obrigado, Renata. Uma proposta parada há algum tempo no Congresso. Sérgio, só na semana que vem, será que não demora demais a resposta das autoridades públicas? É aquela história, né? O cobertor é curto, né? Então, para compensar isso, para baixar um pouquinho, como diz a Renata, aí, de 3,5 a 5 centavos por litro de óleo diesel, tem que aprovar um dos itens que o governo tenta há muito tempo, que é a reoneração da folha. A perda da CID vai dar 2,5 bilhões de prejuízo, vamos dizer assim, de buraco no caixa do governo, mas em compensação a reoneração enche o caixa com 3 bilhões. Então, para o governo, no final, vai ter um lucro aí de 500 milhões de reais. Agora, o problema é que será que de 3,5 a 5 centavos no litro, esse desconto aí no litro do diesel, vai mudar o ânimo desse pessoal que está parado, dos caminhoneiros? Eu acho muito pouco provável. E aí tem que continuar a discussão de como baratear o diesel, porque isso aí também é o seguinte, um dos grandes ganhos dos últimos anos, principalmente do governo Temer fala muito disso, um dos grandes ganhos do governo Temer foi a redução da inflação, que caiu de mais de 10% para menos de 3% ao ano. Isso aí é importantíssimo para a população e esse ganho pode ir pelo ralo se não for contornada essa questão logo do preço do combustível, porque toda a produção brasileira ela é escoada, ou quase toda a produção brasileira é escoada pelas rodovias. Vai ficar mais cara, vai ficar na distribuição mais cara, no comércio mais caro e nós vamos pagar mais caro por praticamente tudo. Então, o governo está preocupado, não é à toa e tem que achar uma solução para isso, né? E a gente vai continuar acompanhando essa novela aqui em Brasília. Olha, o racionamento vai continuar. Hoje falta água no Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e Ceilândia Oeste. Também entram neste rodízio Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, parte de São Sebastião e alguns condomínios do Jardim Botânico. O racionamento continua por enquanto. E a seguir, o BNDES aprova as 5 bilhões de reais para investimentos em segurança pública. Entenda melhor logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.